Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre uma figura nova introduzida com a reforma trabalhista agora de novembro do ano passado, prevista no artigo 452, letra A da CLT, que é o contrato de trabalho intermitente. Essa modalidade está gerando muitas dúvidas. Eu tenho recebido inúmeras perguntas de como funciona, o que acontece, como tem que fazer, quando que eu tenho que fazer. Então eu vou tentar elucidar os pontos principais. Obviamente eu não vou entrar em detalhes jurídicos do que tem que ser feito, como tem que ser feito. Se alguém quiser algum detalhezinho um pouco mais abrangente, pode mandar por e-mail que eu terei o maior prazer em responder a todos. Tá bom? Bom, essa modalidade é nova. O contrato de trabalho intermitente. Então, a primeira coisa, como todo tipo de contrato de trabalho, ele tem que ser devidamente registrado. Ou seja, no livro de registro de empregados tem que conter a folha de registro do empregado contratado por esta modalidade. Assim como na carteira de trabalho, também tem que ser anotado a forma da contratação. Então o registro é feito normalmente. A única diferença com relação ao empregado mensalista é que a forma da remuneração dele tem que ser calculada por hora e tem que constar, tanto no livro de registro quanto na carteira profissional, a observação que trata-se de um contrato de trabalho intermitente. Tá? Quanto ao valor salarial. O valor salarial ele não pode ser inferior do que o valor pago para os outros empregados que desenvolvem as mesmas funções. Então, logicamente, vai ser calculado por hora. Então, o empregado ganha R$1.000 por mês para fazer X trabalho. Qual é o salário hora dele? Normalmente, a conta é muito simples, R$1.000 dividido por 220 horas de trabalho, chega-se ao valor do salário hora. E esse valor de salário hora é o mínimo que tem que ser registrado para aquele empregado novo contratado pela modalidade de contrato de trabalho intermitente. Não pode demitir um funcionário que já está registrado, que já é antigo, já faz parte dos quadros da empresa e contratá-lo como trabalho intermitente. Existe uma vacância de 6 meses para que isso possa ocorrer. Então, você demitiu o seu empregado, ele só vai poder firmar novo contrato de trabalho, ainda que seja pela modalidade intermitente, depois de 6 meses. Isso é muito importante. Bom, contratado o funcionário registrado, quando que ele vai prestar serviços? Ele vai prestar serviços quando o empregador convocar. E, veja bem, eu estou dizendo se ele aceitar. É um pouquinho curioso isso daí, porque até hoje a tradição trabalhista brasileira o empregador dá ordem, o empregado obedece. Hoje, com esse trabalho intermitente, ele mudou um pouquinho. O empregador vai fazer a convocação do empregado com 3 dias de antecedência no mínimo. A lei fala por qualquer meio eficaz. Meio eficaz hoje em dia, entenda-se WhatsApp, e-mail, mensagem de texto, qualquer tipo de coisa. É muito interessante, aliás, colocar isso no contrato de trabalho intermitente, que a convocação será feita de tal forma, e descreve. Vai evitar certamente muitos problemas futuros. Tá? Bom, feita a convocação com 3 dias de antecedência, o empregado tem 24 horas para responder essa convocação dizendo se aceita ou não. Se ele não aceitar, não existe nenhum tipo de penalidade. Não tem problema nenhum. O empregador vai correr atrás de outra pessoa para colocar no lugar dele. Não existe penalidade, não existe falta de subordinação por causa disso, não pode ser suspenso, advertido, penalizado de qualquer forma. Tá? Então, o empregado tem a faculdade de aceitar ou não. Se ele não responder, é considerado que ele não aceitou. Ao final do contrato, da convocação, estou dizendo, ao final do período de convocação, ele recebe imediatamente o salário, o DSR, as férias acrescidas de 1/3, o 13º salário e os adicionais legais. Se ele fez hora extra, se ele fez adicional noturno, se ele prestou serviços em local insalubre, o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade e por aí vai.
tá? É feito o pagamento na hora, tudo calculado de acordo com aquele salário base que ele foi contratado. A cada 12 meses, o empregado tem direito a 30 dias de férias. Aqui fica um pouquinho desqualificado. Por quê? Essas férias não têm a remuneração, porque ele já recebeu essa remuneração quando do pagamento do salário da contratação. Então, na verdade, essas férias se limita ao período de 30 dias que ele não pode ser convocado. Apenas isso. Não tem nenhum tipo de remuneração extra quanto a isso. Se essa convocação ocorrer num período superior a um mês, quer dizer, olha, eu convoco o meu empregado para trabalhar por 60 dias, superior a um mês, o pagamento tem que ser feito a cada 30 dias. Não pode extrapolar 30 dias sem fazer nenhum tipo de pagamento. Lógico, eu acho que para a empresa, se for superior a um mês, vale muito mais a pena, é muito mais fácil incluí-lo junto à folha de pagamento e quita junto com todos os demais empregados. Caso o empregado não seja convocado por 12 meses consecutivos, haverá a rescisão automática do contrato de trabalho. E nesse caso, o empregador deverá remunerar o empregado metade do aviso prévio, calculado na forma legal, e metade da multa fundiária, ou seja, 20% de multa e não 40%. Não há nenhum outro tipo de pagamento, já que as férias, o 13º e todas as outras incidências foram pagas exatamente ao final de cada convocação. Bom, falando um pouquinho de aplicabilidade da norma. Quando que a empresa pode utilizar-se desse método de contratação? Quando existir um acréscimo de demanda. É muito mais barato você fazer a contratação de um empregado nesta formatação, como trabalhador intermitente, do que fazer o pagamento de horas extras para o trabalhador que já está empregado. Isso daqui acaba sendo uma forma de contratação muito útil, muito econômica, vamos dizer assim, porque a rescisão ela é calculada pela metade, você tem o trabalhador nos momentos em que você mais precisa dele, ou pelo menos você tem a possibilidade de convocá-los, mesmo que você não tenha, e nada impede de você ter um rol de 4 ou 5 empregados que estão registrados já para este tipo de atividade. Caso um não venha, você faz a contratação do segundo. Se o segundo também não puder, a contratação do terceiro. E assim sucessivamente. Eu acho muito interessante, eu acho muito bom para a empresa isso daqui, porque não existe a remuneração pelo período em que o empregado não presta serviço. Então, se ele ficar em casa 10 dias no mês, não existe a remuneração desses 10 dias. Vai ser pago apenas os dias que efetivamente ele trabalhou. Logicamente, ressalvado, acrescido do descanso semanal remunerado, que é uma obrigação legal. Falando um pouquinho do outro lado, para o empregado. Quando que isso é vantajoso? Veja bem, vamos imaginar, o empregado ele prestava serviço regularmente para determinada empresa. Há muitos anos, foi demitido. Ele faz com 6 ou 7 empresas, ou com quantas ele quiser, contratos de trabalho intermitente. Mesmo indo trabalhar somente quando ocorrer a convocação, se ele tiver vários contratos de trabalho intermitente, certamente não faltará trabalho para ele. Então eu achei uma medida muito inteligente, uma medida interessante, tanto para empresas quanto para empregados. Alivia um pouquinho o pagamento das empresas, alivia um pouquinho o desemprego generalizado, acaba um pouquinho essa superproteção do governo ao trabalhador, que não adianta absolutamente nada. Não adianta proteger o trabalhador demonizando a empresa. Sem o emprego não existe trabalhador. Então eu acho que tem que haver um equilíbrio, tem que haver bom senso entre todos. E essa forma de contratação, na minha opinião, ela foi bem elaborada. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistirem ao vídeo. Espero ter contribuído de alguma forma para sanar as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida remanescente, vocês podem me encaminhar por e-mail que eu terei imenso prazer em responder. Tá ok? Muito obrigado a todos.